Bom, então vamos lá, gente. Vamos iniciar. Nós já tivemos uma conversa aí antes de gravarmos e agora nós vamos iniciar. Então, a gente está conversando aqui sobre o trabalho que nós teremos que fazer. Então, o que eu não sei se os demais professores já conversaram com vocês, mas nós temos aí um cronograma a ser cumprido, né? Então, nós vamos fazer a prova bimestral. Então, nós teremos a prova bimestral, que provavelmente será a partir do dia 15. Não sei se já foi dito, mas a partir do dia 15 nós teremos as provas bimestrais. A prova mensal, que a gente sempre fez, este bimestre nós não faremos. Nós faremos um trabalho que vai ter valor da prova mensal, tá bom? Que não tem uma data específica, por isso que eu estava conversando com vocês, se era difícil fazer o trabalho em grupo, se não era, porque eu queria saber um pouco de vocês antes, para depois eu colocar para vocês qual será o trabalho, tá bom? Nós temos aí uma nota que é do acompanhamento das atividades que vocês vêm me entregando, tá? Vou fazer uma revisão de tudo, porque ontem eu não lembrava onde eu tinha, se eu tinha marcado, se não tinha, então eu vou fazer uma revisão desde o dia que nós iniciamos essa aula maior, né? Que seria do segundo bimestre, vou fazer uma revisão para verificar todas as atividades, tá, gente? Podem ficar tranquilos. Tem um ponto de acréscimo para quem tem todas as aulas até um ponto, né? Para quem tem todas as aulas assistidas do Zoom. Nós preparamos aí o conselho de classe para o dia 23, a princípio. A reunião de pais dia 27/6. Isso tudo vai ser depois enviado para vocês, tá, gente? Do dia 15 ao dia 19 serão as provas bimestrais. Agora, nós nos organizamos para todos nós mandarmos pelo Google Forms. Então, não vai ter aquela variedade de provas como nós tivemos no outro bimestre, porque cada professor mandou sua prova de uma forma, não era? Então, nós achamos por bem mandarmos todos da mesma forma. E aí, em reunião com todos os professores e os coordenadores e diretor, resolvemos, então, enviar pelo Google Forms, tá bom? Nós teremos aí escola de pais, então fiquem atentos, né? A última escola de pais foi bem legal. Foi coxinha chique, teve bastante gente que assistiu. Agora ficou um pouco mais fácil a escola de pais, porque o acesso é mais simples, né, gente? Porque sendo pela internet, muitos pais agora conseguem assistir. Então, só que agora eu não me lembro certinho a data da escola de pais, mas eu vou mandar para vocês, tá bom? O convite. Nós temos o projeto, é um projeto do Rotary Club, inclusive, né, com a participação do Rotary Club, é o projeto Rumo. Eu não sei se o professor Rodrigo, o Rodrigo dá aula para vocês? De Dá. química. Eu não sei se ele já fez essa pesquisa com vocês. Ele falou as profissões, perguntou as profissões que Sobre a as gente queria profissões, ele já conhecer. fez? Uhum. Ah, então eu não preciso Só que fazer. nem todo mundo respondeu. Ah, tá. A Então aí maioria já tinha saído nessa área. a gente precisa saber para poder direcionar vocês a palestra correta, né, gente? Assim. Eu só falei gente difícil. É. Neurocientista e técnico de mecatrônica. Olha só. Então, é bem legal. Acho que esse técnico de mecatrônica aí combina com você mesmo, viu? Pelo É o que eu menos está pretendo indo fazer. para esse rumo você, né, Danilo? Uhum. É porque agora, a partir do nono ano, já começa mesmo, né? Vocês já começam a ter uma ideia mais centrada de profissão, mesmo porque muitos pretendem aí fazer técnico e tal, né? Ou alguns cursos extras. E aí já tem que saber um pouquinho. Saber não, mas
saber a área que se tem interesse, né? De seguir, porque aí vocês já podem estudar um pouquinho e saber o que vocês querem realmente. E não ficar gastando dinheiro à toa, né? De fazer uma faculdade, começa uma faculdade, depois começa outra. E gastando dinheiro à toa, né? Não dá certo. Essa feira de profissões será no dia 9, dos 6 às 19 horas. Tá bom? Mas isso tudo também vai um recado para vocês. Beleza? Joia. Então, vamos lá. Começarei aqui pela chamada. Alexandre, nada, né? Ana Luísa. Arthur. Olha, o Arthur também faltou. O Arthur não falta. Bárbara. Apareceu ontem na da Cristiane. Oi. Se aparece em uma, por que que não aparece em outra, né? Bianca. A Bianca também não tem aparecido mais. Eu vou depois tentar mensagem para ela, porque ela sempre vai nas aulas, né? Do nada ela Ela estava parou de... certinho. Aí já ontem ela já não veio, hoje também. Bruno. Alguém sabe por que que o Bruno não entra? Ah, Vocês sabem e não querem falar. Isso sim. misteriosos aí. Não sei não. Danilo. Desenho. Na night, né? Aham. Olha a história da Davi Nike. Santana. Henrico. Felipe. A Grazi não tá aí, gente. Gabriel. Ela tá com dor de cabeça, falou que não tá bem, não. Sério? Ê, Lelê. Gabriela. Gílio. Presente. Thiago é o cara Grazi. dos atestados. Isabelle. Isabelle Pascoal. Cadê Isabelle Maria? Ela estava aí? Ah, tá aí ainda. Aqui. Aqui, João professora. Vitor. Júlia. Chama. Lin, Larissa. Laura. A Laura. Sumiu. Nem o Vitor. Eita, Lelê. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Melissa. Presente. Hoje a Melissa falhou. A 7 tá aí. Milena. Aqui. Polly. Tudo bem? Pedro Aquiles. Pedro Piovani. Presente. Roberto. O Roberto faltou 2 dias também. Rodrigo. Dor de dente. Tiago. Peraí, o Roberto tá aí? O Roberto tá com dor de dente. Não, Ah, é tá. que o Roberto Tá, Roberto tá. Tiago Tô aqui. e o Vitor. com dor de cabeça e dor no dente do siso. Ah, tá. Então, por isso que ele não podia apresentar o Thiago, tira trabalho. essa imagem horrível. Tá, Júlia. Então, E vamos Danilo, lá. Dino patriotismo. Vamos, pessoal, agora para a apostila, então, né, gente? Nós temos aí que fazer a correção. Nós vamos iniciar. Agora é a hora que eu vou ter que tirar a luva, porque eu não consigo cochilar com luva. Aí não tem jeito, né? Nós vamos fazer assim. A página 24 não foi corrigida, né, gente? Calma aí que eu tô tirando a luva ainda. Tá. Vou entrar 24? então. Eu Oi? sempre demoro pra tirar a luva, eu sou igual a Daniela. 24. Foi a 25. 25 foi. Não, peraí. Essa 21 foi corrigida. 20 e 21, tá ok? Tá. Foi corrigida. Foi. Eu acho que a 21 a gente fez junto, né? Não lembro. Peraí um pouquinho, que eu já vou pegar aqui meu caderno. Não, ontem nós fizemos a da preservação, não é? Sim, a página 30 e 31.
Isto. Então, essa parte aqui da 18 e tal foi feita. Vamos lá, vai. A 15 foi feita e corrigida. A 17 foi feita e corrigida, né? Ou não? Uhum. A gente corrigiu tudo, praticamente. 18 foi corrigida? Foi. Foi. Ih, mas a 18 não tem nada. Tem certeza, gente? A 18 não tem nada. Professor, você tá com a apostila errada, eu acho. Lógico, eu Aqui tô é com a apostila 18, ó. errada. Vocês estão falando. Por isso que eu tô vendo. Eu falei, mas eu não dei isso aqui do Google. Tava achando Aqui, 18 não tem nada estranho. aqui, ó, 18, ó. Tá certo. Desculpa, gente. É 18. Nós fizemos a 30, tá certo. Então, o que não foi corrigida foi Eu aqui. faço Nós essa. paramos na sessão extra, certo? Sim. Certo. Então, nós Outra vamos sessão fazer extra agora é a a página correção da 33. sessão extra. A página 30 e 31 já foi corrigida, e aí vai para 33, que foi lição de casa, e nós vamos para 34 e 5, que é orações subordinadas, certo? Uhum. Certo. Tô certa. É que eu só peguei a apostila errada, gente. De resto, tá tudo certo. Então, vamos lá? Certo. Então, nós vimos essa parte aqui, não foi? Que nós iniciamos. Iniciamos com essa. Então, antes dessa. Só que essa daqui, gente, vocês podem ir lendo e aí eu vou falando a resposta para vocês, tá bom? Porque senão eu vou ter que ir muito lá no final da apostila para falar a resposta. Então, vamos lá. Vamos? Podem ler a questão 1 da sessão extra? Quem vai ler? Ops. Posso ir, professora? Pode, querida. Segundo a resenha, pode-se afirmar que o nome do personagem mutante do filme tem origem no nome de um super-herói, um ator, um filme ou um animal. Um animal, certo? Certo. Beleza. 2. Retire do texto a passagem que justifica sua resposta à questão 1. Quem fez essa? Nunca Eu. ter ouvido falar do animal. Exato. Sem ter lido os gibis da Marvel Comics quando era adolescente e nunca ter ouvido falar no animal que dá nome ao personagem. 3. Releia o seguinte trecho da resenha. Ele foi chamado para substituir o ator, não sei falar, Dougray Scott, é isso? Dougray Scott, né? Deve ser. Que não pôde fazer o papel por causa do atraso nas filmagens de Missão Impossível 2. Como se classifica morfologicamente a palavra que em destaque do trecho? Pronome relativo. Pronome relativo, muito bem. O pronome relativo exerce algumas funções sintáticas que serão estudadas no próximo capítulo. Veja se você é capaz de antecipar uma dessas funções. Retome o trecho
É isso mesmo, né? Retome o trecho do exercício anterior e substitua o pronome relativo que pelo termo que ele retoma. Qual é a função sintática desse termo? Consegui descobrir? Substituir o sujeito? Exatamente. É o pronome relativo que tem a função de sujeito na oração. Qual que era a oração? Que não pôde fazer o papel por causa do atraso das filmagens de Missão Impossível 2. Uma vez que substitui o termo, o autor, né, Dougray Scott. Eu acho que é esse o nome, tá, gente? Tudo bem? Joia. Leia a resenha a seguir para responder as questões de 5 a 13. Tem necessidade da leitura, gente? Ou pode ir direto para a correção? Direto correção, só falar 5 ou 6, vai embora, vambora. Tá, vai direto, né? Ok. É. Então, com que objetivo alguém lê uma resenha como essa? Pra se informar se o filme é bom ou ruim, né? Exatamente. Para saber se vale a pena ou não assistir o filme, né? 6. A resenha indica quem dirigiu e quem escreveu o roteiro do filme? Sim. Sim, A então qual que Drusha é? Waddington. Quem é o diretor? A Drusha Waddington. Sim. E tem indicação do autor do roteiro? Não. Não, né? Não. Em que parágrafo é apresentado um resumo da história? Segundo? No segundo parágrafo. No terceiro parágrafo aparece a palavra sinopse. Qual é o sentido dessa palavra no texto? Se não souber, procure no dicionário. Um golpe. O que é sinopse, gente? Rodrigo, o que é sinopse? Porque a sinopse é utilizada para informar um pouco da história, principalmente seu início. Sim, é uma espécie de resumo, né, gente? É uma síntese ou uma descrição abreviada. 9. Com base na definição de sinopse, em seus conhecimentos sobre as características das resenhas, responda qual seria a diferença entre sinopse e resenha. A sinopse só conta um relato breve do roteiro. Já a resenha conta um pouco da mensagem sobre o filme, né? Sobre ele. Ai, perfeito! Irmão. Ah, Obrigado. isso mesmo, a sinopse, ela pode ser uma parte da resenha também, né, gente? Que apresenta apenas um resumo. Já a resenha traz uma análise crítica da obra. Com certeza. Tudo bem? Claro. Releia esse trecho. Nessa trama, Laura, Mariana Ximenes e Nelson, Stefano Cercian, reaparecem e um novo objetivo surge: enganar o russo Oleg. Eu não vou nem ler o nome aqui, que eu não vou me atrever, tá? Para conseguir informações que vão render um bom dinheiro. O que indicam os nomes que aparecem entre parênteses? O nome dos autores. Dos atores. Exato. Indicam o nome dos atores que fizeram o papel dos personagens citados. Quais são os pontos positivos do filme apontados pela autora da resenha? Mantimento do elenco coadjuvante. Sim.
Eu pensei que eu tinha errado, porque eu não achei nada de ponto. Não. Ó, a resenhista destaca apenas um ponto positivo: as poucas aparições de Marcelo Adnet. Adnet, que são, segundo ela, acertadas e divertidas. No caso, é o coadjuvante, né, que você está falando. Uhum, Você só mudou aí o termo. uhum. Quais são os pontos negativos? A trama confusa. Exato. A trama confusa, personagens que aparecem por coincidência e situações que formam de maneira que se mudam de forma inesperada e pouco coesa. Exato. O roteirista é confuso e fraco. Por isso, não consegue criar situações que causem riso, né? Sterblitch, deve ser isso, né? Tem atuação exagerada que chega a ficar chata. Os atores coadjuvantes também não têm boa atuação. Nossa, acabou com o filme, né, gente? Faça uma pequena resenha sobre o último filme que você assistiu. Alguém fez? Ah, eu fiz. Sim. A Eu primeira vou é falar o que 13, né, gente? Acho que eu pulei. Hã? Você iria assistir esse filme depois de ler a resenha? não, Por quê? que a Adriana, como é o nome? A Drusha Waddington falou mal do filme, deu nota ruim, nota baixa. Então Eu você já perdeu até o interesse, né, já pelo perde, filme. velho. Eu já sou o contrário, quando eu vejo alguma coisa, eu gosto de ver para ter certeza. Eu Se eu gosto de ver concordo com só para aquilo, provar que eu o outro tá discordo. errado. Olha, acho que Eu eu sou também. do mal, gente. Eu Por também. isso que eu vi na internet o filme. E aí eu Ah, eu concordei. gosto de saber. É Quem porque fez assim, a resenha que falou para mim? posso falar? Pode. Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar é um filme ótimo e muito bom e muito bem elaborado. Johnny Depp precisa encontrar o tridente de Poseidon para acabar com a maldição do Capitão Salazar, que busca a vingança contra Sparrow. O filme em si é muito bom, se tirar o clichê que é descobrir o pai de Karina Smith, que é Kaia Escolero. Eu dou 4 de 5 para o filme. Ai, fez certinho. Deu a nota, fez uma avaliação, fez uma crítica, né? Direitinho, tá certinho, tá? E aí nós seguimos em frente, né? Que foi o valor de preservar. Aí nós já fizemos essas daqui, já respondemos. Nós paramos, na verdade, aqui, né, gente? Na 5, né? Uhum. E aí nós lemos essa parte aqui de baixo já. E aí entramos com uma questão de inteligência. Vamos ver um parágrafo. Quem vai ler o primeiro parágrafo? Espera aí que eu já vou falar quem vai ler. A Júlia vai ler o primeiro parágrafo. Nossa Senhora. A Milena Santana vai ler o segundo. Isso, vai. Depois a gente divide de novo as outras partes. Pode começar? Pode? Tá. Uma questão de inteligência. Cuidar do planeta é sim uma obrigação nossa. Isso porque nós o habitamos, interagimos com ele e aproveitamos todos os dias as riquezas que ele nos oferece. E esse cuidado é também mais do que uma obrigação, é uma necessidade. Temos a tendência de viver sem nos preocuparmos com o que virá. Todavia, se não é uma boa ideia pensar somente no amanhã, também não é uma boa decisão esquecer que ele chegará. Se explorarmos a natureza sem nos preocuparmos com o futuro, não haverá mais recursos para utilizarmos dentro de algum tempo. E nós dependemos de um meio ambiente para muitas coisas. Temos necessidade do ar, da água, do solo. Criamos animais, cultivamos alimentos
E por que não considerar também? Admiramos as belezas que o planeta nos oferece. Então, isso nós fizemos a conversa ontem, né, gente? Nós já falamos bastante. Vamos seguir aí, né? Na página 32 tem interpretando. Leia a reportagem a seguir para refletir sobre o assunto. Antes, leia seu título e responda. De que espécies extintas e ameaçadas tratará a reportagem? Será que apresentará dados relacionados somente a animais? E as plantas? Será que elas entram na lista de espécies extintas ou ameaçadas também? Então, vamos lá. Aqui nós temos, no primeiro parágrafo, quem vai ler será a Isabelle Maria. Ó o povo sumindo. No segundo parágrafo, a Eduarda Estevam. No terceiro parágrafo, Melissa de Paulo. O quarto parágrafo, pode ser o Gabriel José. E o sexto parágrafo, que é o último, né? Que começa lá com a lista, pode ser a Gabi. Vamos lá? Começando com a Isabelle. É para ler o texto? Sim, é o primeiro parágrafo. Ó, cresce o número de espécies extintas e ameaçadas. Infelizmente, não para de crescer no mundo a quantidade de animais e plantas que são considerados já extintos ou ameaçados de extinção. Para manter os registros dessas espécies ameaçadas ou destruídas, existe a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, cuja nova versão conta com 709 espécies da fauna e da flora classificadas como ameaçadas nas categorias criticamente em perigo e vulnerável. A lista atual conta com mais de 21 mil espécies arroladas. Três novos bichos foram declarados extintos. Para fazer a nova lista, foram avaliadas mais de 70 mil espécies, da quais quase 30%, 20.934 com mais exatidão, correm o risco de desaparecer para sempre do planeta. Destas, mais de 4.000 se encontram em situação criticamente perigosa. Melissa? Considerando-se apenas os vegetais e as coníferas, das quais fazem parte as araucárias, por exemplo, são, segundo a organização, aquelas que se encontram em situações mais delicadas. 34% das espécies dessas famílias de plantas podem desaparecer da Terra. O número é 4% maior do que em 1998, a data da última avaliação semelhante da conífera. O fato parece ainda mais triste quando se pensa que essas plantas são consideradas os maiores e mais antigos seres vivos de nosso planeta. No caso dos animais, destacam-se 3 exemplos nas populações de bichos em declínio preocupante. Os botos do Índico do rio Yangtze-Kiang, na China, sua população diminui mais de 5% ao ano desde 1980. Os caramujos cone, animais típicos de ambientes marinhos tropicais, eles são considerados os maiores invertebrados da Terra. E os camarões de água doce, 28% deles estão ameaçados de extinção. A lista mais recente ainda faz um triste apontamento. 3 novas espécies consideradas definitivamente extintas. O Chioninha coquetei, que é um pequeno lagarto africano. O Cyprinodon arquatus, peixe de bacia do rio Santa Cruz, no Arizona. E o Macrobrachium
Leptodactylus. Exemplo de camarão d'água doce. Atualmente, quase 800 espécies são consideradas extintas, definitivamente do planeta. Além disso, outras 61 são listadas como extintas da natureza, havendo ainda exemplares em cativeiro. Nossa, então assim, é para a gente se preocupar mesmo, né? Porque aí não, você vê que uma coisa está ligada à outra. Por quê? Depende, que ele estava perguntando lá, né? Se as espécies extintas era só referente aos animais ou também às plantas, né? No caso, o que que a gente vê aí dentro desse texto? Que tem uma interdependência, né, gente? Muitas vezes tem até relação de uma coisa com a outra. Vai depender, assim, tirou tais certos tipos de plantas, e aí, consequentemente, vai interferir nos animais, né? Ou vice-versa, porque é uma cadeia ali, né? Lembra que nós vimos lá naquela época, né? Assim, só que aí é dentro de animais, né? Que é cadeia alimentar que a gente via, que um bichinho come o outro bichinho, vai assim seguindo, não é? E aí o que que acontece? Se você pega e extermina um tipo, vai causar proliferação de outro, né? Então, por exemplo, eu detesto sapo, então vamos matar todos os sapos existentes. Só que aí vai o quê? Vai ter a proliferação de outros tipos de inseto. Por quê? Porque o sapo que comia foi extinto, certo? Então, com as plantas, acho que acontece, acho não, com certeza absoluta, acontece a mesma coisa. Então, os animais vão mudando de um lugar para outro, ou então mesmo o ser humano vai acabando com certos, tanto animais quanto plantas, né? Então, é um negócio complicado mesmo, né? E a gente tem que se preocupar, sim, com isso, porque é da natureza que nós somos, assim, dependentes, de todas as formas, né? Então, a alimentação, uma vida saudável, o meio ambiente interfere totalmente no nosso dia a dia. O que que vocês acham? Verdade, verdade. Concordo Concordo plenamente. plenamente. Sim, sim, sim. Plenamente. Segundo o texto, animais e plantas são classificados como ameaçados nas categorias criticamente em perigo. Criticamente em perigo e vulnerável. Qual dessas categorias parece ser aquelas que mais se aproximam da extinção de fato? Criticamente em perigo. Criticamente em perigo. Sim, criticamente em perigo. Parece ser a mais, parece ser a que mais se aproxima da extinção de fato, o que é indicado pelo uso de um advérbio. Qual que é o advérbio? Criticamente. Criticamente. Mas eu não vou pôr, não, porque senão vocês não respondem. A reportagem afirma que, segundo se acredita, os maiores e mais antigos seres vivos do planeta são do reino Plantae. exato. Na matéria, ao se falar das coníferas, afirma-se que parte de suas espécies pode entrar em extinção. Qual é a expressão empregada para se fazer tal afirmação? Situação mais delicada? Não, tem uma que expressa melhor. O que pode acontecer com ela? Desaparecer para sempre do planeta? Exato. Podem desaparecer da Terra. É o trecho, tá certinho.
Pode até pôr entre aspas aí, não pode, não deve colocar entre aspas, né? Porque é um trecho retirado do texto. Tudo bem? Pode ir para 4? Qual era a porcentagem das espécies da família das coníferas que se apresentavam em risco de extinção em 1998? 34,8. 30%. 30%. Muito bem. De acordo com a... Posso ir? Pode seguir, gente. De acordo com a reportagem, quais são os maiores invertebrados conhecidos pelo ser humano? Caramujo cone. Exato, são os caramujos cone. O que é a lista vermelha citada no texto? Uma lista onde estão as espécies ameaçadas ou extintas. Exato. Lista vermelha é uma relação de nomes de seres vivos que estão em risco de extinção. Por que você acha que a cor vermelha foi escolhida para dar nome à lista? Pois remete ao perigo. Exatamente. A cor vermelha indica atenção, perigo. Por isso que simboliza. Simboliza a situação delicada, né, que existe. Que aí quem perdeu consegue copiar, né, gente? Assistindo a aula. Explique a diferença apontada no texto entre espécies consideradas extintas do planeta e outras consideradas extintas da natureza. O que vocês Extinta do colocaram aí? planeta. Peraí que... Que aí cada um colocou com as suas palavras, né, gente? É. Então, assim, tem uma diferença. Extintas do planeta não tem mais exemplar vivo, certo? Não existe, não tem como. Agora, quando se trata de espécies extintas da natureza, ela ainda pode ter a existência em cativeiro. Inclusive, no Parque do Carmo, tem um... Como que eles falam? Peraí, Tem um lugar lá que eles fazem fechado que fazem justamente esse tipo de pesquisa, tá? No Jardim Botânico também tem. É até interessante a gente, é viveiro que eles falam. Mesmo não sendo de... A gente tem ideia que sempre viver é de árvore, de aves, né? Mas não é não, porque a minha prima que coordena essa parte, né? Ela é engenheira agrônoma. E ela sempre fala que vai lá no viveiro para conhecer, para ver, né? E eles trabalham justamente esse tipo de coisa, de pesquisa, né? E o marido dela é responsável pelo do Jardim Botânico. E também se trata disso. Então, são muitas casas das experiências. No Jardim Botânico, também, ele é totalmente ligado à USP. É onde os engenheiros agrônomos, né, da USP fazem suas pós, seus mestrados, assim como de outras faculdades, mas ligadas à biologia e principalmente à parte de botânica.
fazem lá. É bem interessante o trabalho de pesquisa deles. Vale a pena vocês conhecerem. Quem tem interesse aí em fazer botânica, fazer a parte aí de ciências, querer trabalhar nessa parte, é interessante estar conhecendo esses lugares, esses viveiros, né? Tá bom? Quem vai ler aí na página 34, esse primeiro trecho, até o Wolverine, né? Quem vai ler? O Piovani, né? Porque o Piovani adora ler. Ele lê essa primeira parte, porque os parágrafos são pequenos, tá bom? O Pedro falou que a net dele caiu. Que legal. Então, lê você, Thiago, fazendo favor? Pode ser? É a Aí 34? o primeiro parágrafo pode ler do Wolverine até o Gulo Gulo, tá? Pode ser Tá bom. Não, você lê a primeira, tá, Thiago? Esse Tá. primeiro trecho explicativo. Aí depois vem a Eduarda Bersa, pode ser? Bersa? Pode. Tá. Então você lê lá do Wolverine até o Gulo Gulo, tá bom? Tá. Wolverine ameaçado. Pode? Peraí que eu já vou dividir que fica mais fácil. Ô, Cat. Cat, você lê do Estima-se até o Protegidos? Leio. Ok. Professora, eu leio da onde? Do Wolverine, é a Bersa, né? Do Wolverine até o Gulo Gulo. Mas esse não é o Thiago? É o Thiago que vai ler esse. Não, o Thiago vai ler lá. Você já ouviu falar? Oxe, mas você falou que era até o Gulo Gulo. É que você falou primeiro que ele ia ler toda essa parte daí. Não, Mas tá bom, eu leio até eu acho que conhecê-lo, eu né? falei, então eu acho que eu não me fiz entender aí. Então, o Tiago lê essa primeira parte, que é a introdução, certo? A Bersa lê do Wolverine até o Gulo Gulo. A Cat lê do Estima-se até o Protegidos. Tudo bem? Larissa, Oi. você consegue ler o final? Os dois últimos? Isto, que não são Pode muito ser. longos, tudo bem? Tudo sim. Então, vamos lá, gente. Você já ouviu falar do personagem Wolverine? Leia o texto a seguir e descubra o que deu origem ao nome dele. Sem ter lido os gibis da Marvel Comics quando era adolescente e nunca ter ouvido falar do animal que dá nome ao personagem, Hugh Jackman teve só 3 semanas para se preparar para viver Wolverine X-Men, o filme. Talvez não tenha se dado conta, mas há um animal que tem esse nome, Wolverine. Deu origem à denominação do super-herói mutante. Quer conhecê-lo? Wolverine ameaçado de extinção. Está travada a batalha para colocar o animal na lista de proteção do governo dos Estados Unidos. Muito forte, com garras metálicas e habilidade de regeneração, estes são os poderes de um dos principais personagens da Marvel, integrante do time de mutantes liderados pelo Dr. Xavier. Saído das histórias em quadrinhos para virar filme, Wolverine é um herói que faz sucesso entre pessoas de todas as idades. Na natureza, entretanto, Wolverine é um mamífero da família Mustelidae, muito conhecido no hemisfério norte, chamado carcaju ou glutão, gulo-gulo. Estima-se que haja somente 300 exemplares de carcaju no meio ambiente. No entanto, o Wolverine da natureza não tem. Como seu xará famoso, a sorte de se regenerar em minutos e não só por isso, está ameaçado de extinção. Uma das ações para tentar salvá-lo foi iniciado pelo Centro da Diversidade Biológica no Arizona e pelos defensores da vida selvagem, por meio do envio de solicitação ao governo estadunidense com o objetivo de inserir o bicho em uma lista de animais a serem protegidos. A caça predatória ocorrida no século XIX, já que a pele do carcaju era considerada valiosíssima, e as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global
são as causas apontadas como principais responsáveis pela fragilização da espécie. O aquecimento global teria modificado o habitat do animal, que vive em montanhas rochosas. Chama a atenção o fato de que, segundo as estimativas, haja apenas 300 exemplares do animal na natureza. Se o apelo para que eles façam parte da lista dos animais sob proteção for ouvido, os wolverines ficarão no mesmo patamar dos ursos polares e de espécies de corais, que também estão ameaçadas pelo aquecimento global. Então, tá vendo? É o que a gente estava falando mesmo, né? O meio ambiente interfere também, interfere em tudo, né? Está em todas as partes, né? O meio ambiente. E aí a gente vê o aquecimento global. Ele depende do quê? Do desmatamento, não é isso? E aí isso interfere também nos animais. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, não dá para a gente falar que só as plantas podem entrar em extinção aí, ou só os animais. Quem sabia que existia um animal chamado Wolverine, gente? Ah, eu sabia. Você sabia, João? Onde você Sim, tinha pior que eu visto? sabia Eu mesmo. não sabia. Eu também sabia. Eu tinha visto uma vez no... Aqueles canal Animal Planet, sabe? Ah, Uma vez eu vi lá. Tava passando os animaizinhos. Aí eu vi, o Wolverine, não sei o quê. Massa. que legal, eu não sabia, não. Fiquei sabendo só agora. Eu sabia, só que eu não lembro onde é que eu vi, mas eu sabia. Ah, isso é joia. Então, vamos lá. Aqui, gente, está falando para formar um grupo, para falar sobre a importância de haver listas que se relacionam às espécies ameaçadas e extintas, né? Então, vamos lá. Em sua opinião, quais são os efeitos na conscientização das pessoas ao lerem reportagens como as que foram apresentadas? Como aqui não dá para a gente estar vendo qual é o grupo que vai falar dos vulneráveis, né? Dos perigos aí, eu queria só que vocês comentassem, na opinião de vocês, quais são os efeitos na conscientização das pessoas ao lerem reportagens como as que foram apresentadas? O que vocês acham que interfere? Se várias pessoas lessem todos esses tipos de leituras, assim, que falassem dessa forma que nós lemos aí, né? Porque ela está falando desde o início do capítulo 2 sobre a natureza, sobre preservação, sobre meio ambiente, sobre animais, sobre plantas. O que vocês acham que isso interferiria nos seres humanos? Com as pessoas lendo mais, né, sobre essas reportagens, elas vão pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa, né? Vai se preocupar mais, vai assinar petição, entre outras coisas, né? Isso é importante que você falou, Obrigado. né? Porque muitas vezes chega para a gente assinar, né? Algumas petições aí não governamentais, na verdade, né? E a gente não assina. E nem fica muito assim procurando o porquê, né? Eu vejo assim que, como a minha prima trabalha nessa área, né? De plantas, vira e mexe, ela manda algumas coisas, principalmente por corte de verbas, né, do governo, que não tem um incentivo, né, governamental para esse tipo de pesquisa. Muito pelo contrário, muitas vezes são até cortadas as verbas. E isso tem um trabalho muito grande, né, envolvendo aí. Não é só a gente falar, corta verba, mas a gente não vê lá no futuro o que pode trazer de prejuízo. Porque esse trabalho de pesquisa é muito importante, né, para o nosso dia a dia. Quem mais gostaria de falar? Pedro Aquiles, o que você acha do assunto?
Não sei. Sobre o que a gente está falando, Pedro? Oração subordinada? Ih, Pedro, acho que cochilou na aula, Pedrão. Nós ainda estamos só comentando aqui, querido, sobre a natureza, né? Ainda nós estamos na parte boa da aula, nem chegamos lá ainda nas orações subordinadas. Na trave, Nós vamos na trave, entrar bateu na agora, trave. né? É, gente. Tem mais alguém aí que gostaria de falar? Sobre a influência desses textos? Então, a gente precisa, assim, o que eu acho que o que a gente puder passar para as outras pessoas essas necessidades, né? Esse auxílio aí está mostrando para as pessoas a importância da natureza, está mostrando para as pessoas a importância da biodiversidade, né? De uma forma ou de outra, através de textos, através de conversas, através de propagandas, eu acho que é interessante, né? Vale a pena, sim. E aí chegamos na oração subordinada. Fala para mim, então, ô Pedro, já que você estava falando das orações subordinadas, você fez uma pesquisa, né, de lição de casa, não foi? Não lembro. Pedro, foi a lição de ontem. Ah, então não fiz. Ah, tá bom, então. Então tá, né? Vamos seguir. Vida que segue. Quem fez aí a pesquisa que pode falar para a gente um pouquinho sobre orações subordinadas adjetivas? Eu fiz. Você pode falar um pouquinho, Cat? Não Vou precisa... tentar. Eu fiz também aqui já um resuminho até para vocês, mas e separei até uns links aí que eu vou mandar para vocês, tá bom? Mas nós já vimos isso, né? Isso daqui, na verdade, é uma revisão. Pode falar, gata? Eu vou tentar, eu juro. Tá bom. Não, sem problemas. Oração subordinada adjetiva é aquela que se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adnominal. Elas se classificam em explicativa e restritiva. Explicativas acrescentam uma qualidade acessória a antecedentes e são separadas da oração principal por vírgulas. Restritivas restringem o significado do antecedente e não são separadas da oração principal por vírgulas. Então, a sua explicação, ela tá perfeita, tá? É exatamente isso que a gente tem que ficar atentos, né? Então, nós sabemos que dentro dessas, então nós temos aí subordinada. O que quer dizer oração subordinada? Que nós já vimos. O que é subordinação? Necessita da outra. Exatamente. É que uma necessita da outra. Ela tem uma dependência uma da outra para ter um sentido completo, certo? Para que haja o quê? A compreensão. Isso, gente, está muito relacionado à compreensão de texto. Então, sempre que por que a professora dá tanta compreensão de texto desde o fundamental? Porque agora é o momento que a gente sempre vê isso é desde lá da sala que eu falo isso para vocês, né? Da sala real, né, gente? Física, né? A gente vai vendo sempre compreensão de texto para que agora fique um pouco mais simples para a gente essa parte de compreensão, esse tipo de compreensão, tá? Gramaticalmente falando, tá bom? Vamos lá. Subordinada. Então, a subordinada, elas têm a dependência, certo? Dentro das... Então, agora nós vamos ver aí as adjetivas, né? Subordinadas, orações subordinadas adjetivas. Elas têm aí dois tipos, não é?
Então, ela tem a função de caracterizar a oração principal. Por quê? O que é adjetivo? Quem lembra o que é adjetivo? Característica. E ele dá característica, aí no caso, ela está dando uma característica de quem? Sendo uma oração subordinada adjetiva. Ela está caracterizando quem? A oração principal? A oração principal. Muito bem. E aí, no caso, ela tem dois tipos. Certo? Quais são esses dois tipos que vocês falaram? O Danilo também fez a pesquisa. Não precisa ser só a Cat falar, não. E nem só o João. Eu ia fazer até das reduzidas. Ah, então, você ia fazer todas elas, né? Eu falei para você que não tinha necessidade, que era só as adjetivas mesmo. Então, no caso, seriam o quê? As explicativas e as restritivas. Certo? As explicativas, ela se refere ao todo. Já a restritiva, ela se refere somente a uma parte. Eu vou explicar melhor dando exemplos lá na frente, tá bom? Mas então deu para vocês entenderem que oração subordinada é a que tem dependência da outra oração, né? Da oração principal, uma depende da outra, né? Aliás, para dar um sentido completo, existe essa oração subordinada, certo? Que elas são divididas dentro dessa oração subordinada adjetiva. A adjetiva, ela está qualificando, certo? Qualificando quem? A oração principal, ok? E elas são divididas em duas, que são as adjetivas explicativas e as adjetivas restritivas. Para a gente poder fazer essa divisão aí, nós precisamos saber uma coisinha. O que a gente precisa saber? Ela vai estar sempre inserida o quê? Pronomes o quê? Relativo. Os pronomes relativos, né? E aí, no caso, quais são eles? Quem lembra o que são pronomes relativos? Eu lembro só do quê? Que, Quem, qual, quando, onde, cujo. exatamente. Pode ser o qual e a qual também. Muito bem. Vocês são bons, gente. Ô, povo inteligente, viu? Dessa sala. Então, aqui tinha o texto. Subordinadas. Essa parte vocês ainda não fizeram, né, gente? Essa página não, né? A 35? Não. Tá. Não. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui agora, eu vou mostrar para vocês. Entrou, né, gente? As orações subordinadas? Entrou. Tá. Então, o que é? Aquela que exerce a função sintática, né? Não é nem gramatical, que é a função sintática de um adjetivo. Os pronomes relativos que, o qual, a qual, os quais, as quais, quem, onde, cujo, cujas, quando e etc. São os conectivos que iniciam as orações subordinadas adjetivas do período. Tudo bem? Deu para entender? Orações subordinadas adjetivas. Nós temos duas aí. Professora. Oi? Tá na propaganda. Da Como? apostila. Tá na propaganda. Não, esse daqui não tá na apostila não, gente. Fui eu que fiz. Mas não tá aparecendo pra gente, entendeu? Ah, não? Tá, Não. beleza. Peraí. Então, eu perguntei se estava aparecendo. Então, peraí que eu vou voltar aqui. Domínio.
Aqui. Ah, sim. Espera aí um pouquinho. Entrou? Entrou. Dá para ver agora o que é? Dá sim. Tá um quadrinho? Tá. Então, né, o Tá. que é? Aquela que exerce a função sintática de um adjetivo, certo? Então, nós vemos lá os pronomes relativos, quais são eles, certo? Iniciam as orações subordinadas adjetivas do período. Então, vai ter a oração principal, depois vem sempre uma oração, a oração subordinada. Pode ser que a oração principal também esteja no meio da oração, tá bom? No meio do período. Então, no meio do período, você pode encontrar a oração principal e a oração subordinada adjetiva, ela pode estar entre elas, iniciando e no término, tá bom? Não precisa ser uma sequência da outra. Então, vamos lá. Deu para entender o que eu falei? Acho que não. Mas a gente vai ver agora no exemplo, tá bom? Dentro dos exemplos, nós temos aqui oração subordinada adjetiva. Então, nós temos dois tipos aqui. É a restritiva e nós temos a explicativa. A restritiva, ela tem o papel de limitar a parte de um conjunto. Então, já está falando, restritivo, o que que é? É quando você restringe, certo? Tudo bem? Restringe o sentido do termo antecedente. Não vem separada por pontuação. Então, não tem vírgula. Quando não tem vírgula, você já sabe que é o quê? Uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Tá? Então, a subordinada, o que você entende? Que a subordinada, ela depende uma da outra. Adjetiva é que ela qualifica a principal, certo? Para fazer essa ligação, ela precisa do quê? Dos pronomes relativos, certo? Então, você sabe que para ter uma oração subordinada adjetiva, ela precisa o quê? Ela já é uma oração subordinada, por quê? Porque uma depende da outra. Ela é adjetiva, porque ela qualifica a oração principal, certo? E aí você sabe que para ela ser uma subordinada adjetiva, ela precisa ter pronomes relativos. Até aí, tudo bem? Sim? Sim, Cat, sim. entendeu? Tá com uma carinha assim, ai meu Deus. É que tá barulho aqui, entendeu? Não posso responder. Ah, tá joia, gata. Aqui também passou agora aí ambulância, sei lá. Dentro delas, temos aí a restritiva e a explicativa. As duas têm o quê aqui, professor? Ó, aqui tem o quê, aqui também tem o quê. E como que eu vou saber quando ela é restritiva e quando ela é explicativa? Então, a restritiva é quando ela está restringindo o sentido, tá? A explicativa, ela tem o papel de modificar o termo, certo? Ela tece comentários, ela vem sempre separada por pontuação. Então, como que você sabe qual é uma e qual é outra? Uma das coisas principais que a gente vê, quando a gente vê aqui pontuação, ó, a gente já sabe que ela está sendo o quê? Explicativa, ela está dando uma explicação sobre a outra oração, sobre a oração principal, no caso. Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. As pessoas que levam uma vida saudável tendem a viver mais. Quem é que levam que levam uma vida saudável? Quem são essas? Quem são? As pessoas que tendem a viver mais, não é? Não é isso?
O técnico dispensou os jogadores que estavam machucados. Que estavam machucados. Ela está representando quem? Jogadores. Quem o quê? Os jogadores e quem mais? Técnico. O técnico dispensou os jogadores que estavam como? De que jeito? Machucados. Machucados. Machucados não é uma qualidade? É. Mas é o jeito de quem aqui? Jogadores. Sim, o técnico dispensou os jogadores que estavam machucados. Então, está em uma situação o quê? Restritiva. Está explicando alguma coisa? Não está explicando, ela está só informando, não é? Sim. Vamos ver a explicativa para ver se vocês conseguem entender melhor. Explicativas. Tem o papel de modificar um termo, generalizando ou simplesmente tecendo um comentário extra sobre ele. Vêm sempre separadas por pontuação. Você já sabe que é o quê? Então, tem um pronome relativo, os dois têm pronome relativo. E aí, professora? Como que eu sei? Essa restritiva, além dela estar restringindo, ela não tem pontuação nenhuma. Aqui vocês podem ver que aparece o quê? Entre vírgulas, ó. Por que ela está entre vírgulas? Porque ela está explicando, ó. Tem o papel de modificar um termo, generalizando ou simplesmente tecendo um comentário extra sobre ele. Vem sempre separada por pontuação. O homem, que é um ser racional, diferencia-se dos animais pela fala. Quem que é um ser racional? O homem. O homem. O homem. Um homem que se diferencia dos animais pela fala, não é? Então, aqui não tem a noção de que está explicando. Aí é que vem a compreensão de texto que a gente fala, que é tão importante, tá? Aqui, ó, o Sol, que é uma estrela, é o centro do sistema planetário. O Sol, que é o centro do sistema planetário, ele é o quê? Que é uma estrela. Ele é uma estrela. Então, ele não está explicando aqui o que é uma estrela. Aliás, aqui nessa parte que é uma estrela, está explicando que o Sol, que é o centro de um sistema planetário, ele é o quê? É uma estrela. Então, está sendo dado o quê? Uma explicação. Tudo bem, gente? Beleza? Ainda eu fiz aqui mais um negocinho. Então, para vocês aprenderem a diferenciar uma da outra. Então, aqui tem um resuminho, ó. Orações subordinadas adjetivas. Nós temos as explicativas e as restritivas. Qual é a diferença? Ó, a explicativa, ela está dando uma... Está dando o quê, gente? Característica. Explicação. Uma explicação. Dentro da explicativa, ela possui uma vírgula, possui um caractere semântico generalizador. Por quê? Porque ela vem como uma explicação aqui, certo? Ela vem como um todo, por isso que fala que é generalizador, porque ela vem como um todo. Assemelham-se a um aposto explicativo, podem ser removidas sem grandes problemas semânticos. O que acontece? Quando está entre vírgulas, vocês lembram que o aposto ele sempre estava entre vírgulas? Quando nós vimos lá o aposto? Por quê? Porque estava dando sempre uma explicação.
E se você retirá-la do texto, que a gente fala aqui, ó, podem ser removidas sem grandes problemas semânticos. Se você retirá-la do texto, daquele período, você consegue compreender o texto. Quer ver? Aqui, ó. O homem, que é um ser racional, diferencia-se dos animais pela fala. Vamos retirar essa parte para ver? O homem diferencia-se dos animais pela fala. Deu compreensão? Deu, gente? Deu. 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 Vocês conseguem compreender, não conseguem? Se vocês tirarem aqui, olha, que é uma estrela, o Sol é o centro do sistema planetário. Dá para entender? Dá. Dá. Se deu para, ó, tá entre vírgulas, deu para se retirar, dá para retirar e mesmo assim dá para ter uma compreensão, ela é o quê? Explicativa. Já aqui, ó, as pessoas tendem a viver mais. Se eu tirar essa parte aqui, olha, que é uma oração subordinada, certo? As pessoas, e aí eu tiro, que levam uma vida saudável. As pessoas tendem a viver mais. Dá para entender? Não. Perfeitamente? Não dá, a gente precisa dela, necessita dela. Mas se eu colocasse uma vírgula aqui e aqui, professora? Aí ela viraria o quê? Ela se tornaria Explicativa. explicativa. Mas, professora, uma vírgula muda tudo. Lembra quando nós vimos vírgula lá atrás? Que eu falei para vocês que a vírgula pode mudar tudo? Inclusive a compreensão de um texto. Inclusive, não, principalmente, né? A compreensão de um texto. E aí, dentro da semântica e tudo mais. Tá bom? Aqui, restritivas, ela restringe, certo? Não possuem vírgula, possuem um caráter semântico especificador e não podem ser removidas da oração sem causar problemas semânticos, que é aquilo que eu falei para vocês. Tá bom? Belezinha? Joia, joia. Ainda eu coloquei mais um outro. Gente, tudo isso daqui eu fui pegando da internet e jogando no Word, tá bom? É que eu peguei as principais aqui para ver se facilita para vocês. Então, essa daqui, ela mostra duas coisas. Então, as orações adjetivas, certo? Elas se dividem em duas, sendo uma restritiva e uma explicativa, certo? Sendo a restritiva, ela traz uma informação específica e limita o substantivo ao que se refere. Já a explicativa, ela traz uma informação genérica acerca do substantivo ao que se refere. Certo? E aqui eu tenho dois exemplos, uma da restritiva e uma da explicativa. Vê que a restritiva não tem vírgula e vê que a explicativa tem vírgula. Dentro de uma única frase, de uma única oração. A diferença é que tem a vírgula, que muda totalmente o contexto das orações. Tá bom? Ainda dentro da restritiva, ela não será marcada por sinal de pontuação em seu início e seu término. Já dentro da explicativa, aparecerá necessariamente entre sinais de pontuação. Tudo bem, gente? Ficou um pouco mais claro para vocês? Então, eu fiz aqui para vocês esse resuminho, né? Lógico que eu fui pegando lá e fui montando aqui para vocês. Aí eu posso enviar esse daqui junto para vocês aí na aula de hoje, tá bom? Quando eu for passar para vocês, eu vou pôr o vídeo
Vou colocar esse resuminho para vocês. Vou colocar o link de 2 professores, tá bom? Para ficar bem explicadinho e ninguém ter problema nenhum, tá bom? Assim eu pretendo que seja, né? Tá bom, João? O João tá me olhando assim de cima para baixo aí, ó. Tipo, é isso, Não, que eu professor. tô Sou aqui sozinho. superior. Tô entendendo. Tudo bem, gente? Vamos lá. Então, combinados aqui. Hoje, então, dá para fazer aí a página 35. Vocês fazem hoje? Por favor? Ah, tem que fazer, né? 36, 37 e 38, tudo bem? Eu queria terminar, gente, pelo menos até o capítulo 2, para dar a prova para vocês, mas acho que dá tempo ainda. Vai dar sim. Tá bem? Professora, Joia? professora, Oi? repete as páginas. Repito. 35 até a 38. Obrigado. Aí na próxima aula, acho que a gente já vai estar quase que terminando aqui. Não, não vai não, porque esse capítulo é um pouco maior. Tá bem? Alguma dúvida, gente? Não? Então, beleza. Deixa eu parar aqui. Stop share. Apareceu todo mundo de volta. Ó, hoje eu consegui me organizar melhor, né, gente? Nem fiquei com tanta dúvida. Nem o Danilo precisou me ajudar tanto. E nem o Gabriel José, que me ajuda também. Quem mais? Todo mundo me ajuda, né, gente? Na verdade. Muito obrigada por me ajudarem, gente. Acho que nós estamos agora, mais do que nunca, numa situação que todo mundo tem que se ajudar, né? E vocês, como são jovens, compreendem melhor essa parte de informática do que nós, professores, muitas vezes, né? No meu caso, ontem à tarde, eu estava fazendo a reunião com as outras professoras lá no HTPC, né? Aí uma professora falou assim: eu que sou uma professora já antiga aí, que comecei em 94, eu pensei, meu Deus, e eu que comecei em 84 quase, né, gente? Uma professora lá que começou lá em 86, né, gente? A gente tem que se modernizar, né? Não dá para ficar parado. E aí, assim, agora mais do que nunca eu precisei me renovar aí de todas as formas. E para isso eu preciso da ajuda de quem? De vocês. Então não dá mais para dizer também, lá antigamente se falava, ah, e o professor domina tudo, o professor é o que ensina, né? E na verdade agora também veio isso para também ensinar para os professores que os jovens também sabem muita coisa, né? E chegou a hora aí da gente poder se ensinar um ao outro, né? Nos ensinarmos um ao outro aí, tá bom? Gente, por hoje é só. Muito obrigada. Beijão e até quarta que vem. Beijo. Pensei que você fosse me mandar um beijo, Gabriela Beiton. Tá lá. Tá aí com sono, né? Aí, Davi. Tchau, gente. Beijo. Tchau, Levanta a tchau. mão, eu sumo, olha isso. Eu sumi. Oi. Tchau. Tchau, tchau. Zoom.